Olá, alunos. Vamos iniciar a correção da nossa aula de matemática da semana, dia 21/7 de 2020. Na nossa primeira questão, nós temos aí a treinadora que fala ao atleta que será necessário que ele dê 8 voltas na pista. E aqui na placa ao lado nós temos que a pista circular ela tem 600 metros de comprimento. Como eu havia dito a vocês, para que a gente possa descobrir quantos metros o rapaz percorrerá, é necessário que a gente faça a multiplicação de 600 vezes 8, tá? Então, a gente começa aqui fazendo a multiplicação das unidades. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, e 8 vezes 6 é 48. Então, significa dizer que o nosso atleta percorrerá 4.800 metros. Quando nós tivermos a oportunidade de trabalharmos com números onde o final dele for 0, nós podemos realizar uma multiplicação direta entre os números, né? 6 vezes 8 são 48, e aí a gente acrescenta os zeros que são correspondentes aos números, já que todo e qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 8 vezes 6, 48, e aí a gente acrescenta os dois zeros, tá? Isso aí é uma dicasinha para facilitar a vida de vocês nos cálculos que vocês forem desenvolvendo ao longo do tempo, tá bom? Agora, vamos tentar ajudar a Amanda a descobrir quantas lajotas, né, quantas pedras de cerâmica existem na sua sala. Eu expliquei a vocês durante a aula que quando o trabalho de multiplicação se apresenta dessa forma, é necessário que a gente identifique a quantidade de lajotas presentes na linha e a quantidade de lajotas presentes na coluna, para que a gente possa fazer uma multiplicação direta entre elas. Então, vamos lá. Na nossa linha, nós temos exatamente 7 pedras de cerâmica ou 7 lajotas. Já quando nos referimos à nossa coluna, nós temos 12 pedras de lajotas. Ou seja, para que a gente descubra quantas lajotas foram colocadas no piso da sala, nós vamos fazer a multiplicação de 7 vezes 12, tá? Então, vamos iniciar. 7 vezes 2 são 14, vai 1. 7 vezes 1 é 7, mais 1, 8. Significa dizer que, para revestir o piso da sala, foram necessárias 84 lajotas. Então, sempre que você tiver problemas com esse tipo de referencial, é dessa forma que você vai proceder. Linha vezes coluna, tá certo, pessoal? Então, preste bastante atenção nesse tipo de interpretação. Já nessa situação aqui, nós temos alguns números, né, que foram escondidos aqui. E é necessário que você faça os comandos da multiplicação para que a gente possa descobrir quais são os números que estão faltando nesses quadros cinza. Então, nós vamos começar a nossa multiplicação com o número 8. Ele vai multiplicar o 7, o 6 e o 9. Depois, eu vou refazer a multiplicação agora com o número 4, multiplicando 7, 6 e 9. Então, vamos começar? A nossa primeira multiplicação é 8 vezes 7. 8 vezes 7 são 56. Fica 6 e vai 5 aqui para cima, certo? Aí, a próxima multiplicação que nós temos é 8 vezes 6. 8 vezes 6 são 48. 48 mais 5 são 53. Fica 3 e vai 5 aqui para cima. E agora nós temos 8 vezes 9, que é a nossa última multiplicação. 8 vezes 9, que são 72. 72 mais 5 são 77. Então, aqui nós finalizamos a multiplicação correspondente ao número 8.
Agora, nós vamos fazer a multiplicação referente ao número 4. Lembrando que o número 4 é o nosso segundo número, então as suas respostas vão ser colocadas a partir da segunda coluna. Esse espaço que ficou em aberto, você pode zerar, tá? Ou você pode deixar o espaço em branco, tá? Então, se nós tivéssemos um terceiro número aqui para multiplicar, ele seria colocado na terceira coluna, né? A primeira resposta dessa multiplicação teria que ir para a terceira coluna e assim sucessivamente. Então, vamos continuar. Aqui a gente tem 4 vezes 7, que são 28, certo? Então, fica 8 e vão 2. Aqui eu tenho 4 vezes 6. 4 vezes 6 são 24. 24 mais 2 são 26. Ó. Fica 6 e vai 2 aqui para cima do 9. 4 vezes 9 são 36. 36 mais 2 é 38. Então, aqui nós finalizamos também a linha de multiplicação do número 4. Ok? E aí, nós vamos passar o traço e somar os termos que foram encontrados. Então, eu tenho 6. Eu tenho 3 mais 8, que são 11. Fica 1 e vai 1. Aqui eu posso fazer 1 mais 6, que são 7. 7 mais 7 são 14. Fica 4 e vai 1. Aqui eu posso fazer 1 mais 7, que são 8. 8 mais 8 são 16. Fica 6 e vai 1. 3 mais 1 são 4. Então, aqui nós teríamos 46.416 como resposta para essa nossa primeira multiplicação, tá bom? Vamos para a segunda. Aqui já se trabalha com o cognitivo de maneira diferente. Aqui, veja o questionamento que nós temos. O número 2 foi multiplicado por um número, que eu não sei quem é, e eu obtive como resposta o número 2 novamente. Então, eu preciso parar, refletir e pensar. Qual é o número que eu multiplico o número 2 e vou obter como resposta o número 2 novamente? Então, seria o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação, né? Que é o nosso elemento neutro da multiplicação, onde a gente faz as multiplicações e os números permanecem iguais. Certo? Então, aqui nós temos 1 vezes 2, que são 2. 1 vezes 5, que é 5. 1 vezes 0, que é 0. E 1 vezes 1, que é 1. Agora, vamos para a multiplicação do nosso segundo número, que começa a partir da segunda coluna. 7 vezes 2 são 14, fica 4 e vai 1. 7 vezes 5 são 35, mais 1 é 36, fica 6 e vai 3. 7 vezes 0 é 0, 0 mais 3 são 3. E 7 vezes 1 é 7. Então, agora é hora da gente passar o traço e realizar a soma. Né? Ó, passamos o tracinho e vamos somar. Aqui, 2 mais 0 é 2. 5 mais 4 são 9. 0 mais 6 são 6. 1 mais 3 são 4. E aqui embaixo 7. Então, nós teríamos aí como resposta 74.692. Eu espero realmente que vocês tenham conseguido responder essa terceira atividade, tenham conseguido encontrar esses números que estão ocultos aqui. Por quê? Porque aqui nós trabalhamos vários níveis de multiplicação de maneira diferente, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão. Uma fábrica produz modelos de bicicleta com com marcha e sem marcha. Então, aqui eu coloquei de cores diferentes, né? Os dois modelos que são produzidos pela fábrica. E aqui na sequência as cores que são produzidas por ela.
Quantas bicicletas diferentes é possível obter considerando essas cores e os modelos com e sem marcha? Primeira questão, eu solicitei a vocês que fizessem o cálculo simples, básico, sem necessidade de construção de tabela nem de esquema, tá certo? Mas eu vou fazer um esquema aqui para vocês verem mais ou menos como é que a gente organiza caso em uma outra situação isso seja solicitado a vocês, tá bom? A primeira coisa que a gente começa é colocando os modelos que são produzidos pela fábrica, com marcha e sem marcha. Depois a gente começa a selecionar as cores. Eu tenho bicicletas azuis, vermelhas, verdes e pretas, tá? E aí depois eu começo a esquematizar. Eu posso produzir uma bicicleta com marcha azul, vermelha, verde e preta. Eu posso produzir uma bicicleta sem marcha azul, vermelha, verde e preta. Então, se eu tivesse solicitado a vocês um esquema para representar essa fala, esse esquema deveria ser apresentado dessa forma. Porém, eu pedi a vocês que fizessem apenas o cálculo básico, que nada mais é do que a multiplicação dos modelos vezes a quantidade de cores, ou a quantidade de cores vezes a quantidade de modelos, porque nós também já observamos que essa ordem desses fatores não altera o nosso produto. Então, o que eu tenho aqui seria 4 vezes 2, que me corresponde a 8 bicicletas diferentes que podem ser produzidas por essa fábrica, tá certo, pessoal? E agora a gente finaliza com a coxa de Dona Zélia, né? Onde nós temos aí 20 fileiras de retalhos, né? Cada uma dessas fileiras compostas por 12 retalhos brancos e 12 azuis. Aqui nós temos dois caminhos para a resolução desse problema, tá? Como aqui a gente identifica, ó, a quantidade de retalhos que nós temos aqui na linha são 24 retalhos, certo? Ó, são 12 brancos e 12 azuis, né? Então, estão todos eles nessa fileira, né? E a outra fileira são de 20. Então, eu posso fazer 12 mais 12, que é 24, e multiplicar por 20. Ou, eu posso fazer 12 vezes 20, e esse resultado multiplicar por 2. Por quê? Porque isso vai fazer com que a minha multiplicação tenha números mais baixos. Ela pode ser até um caminho mais longo, mas para muita gente é mais fácil, tá? Então, aqui a gente começa fazendo 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2, 4. Lembrando que agora a gente vai para a multiplicação do segundo número, então ele começa aqui a partir da segunda coluna. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2. A gente passa o traço e bota o sinal de mais. Aqui vai dar 0, 0 mais 4 é 4, e aqui desce 2. Agora, para que a gente finalize, só é necessário que a gente multiplique essa quantidade por 2, porque eram duas de 12, né? Então, nós temos aí um total de 480 retalhos que foram utilizados para a confecção da coxa de Dona Zélia. Aí você pode me dizer, professora, assim fica muito grande, fica mais complicado. Não tem problema. Aqui na multiplicação, você faria normalmente, só que aqui você ia fazer 20 vezes 24. E aí você ia encontrar de imediato os 480 retalhos sem precisar fazer a multiplicação por 2. Então, assim, matemática é um campo muito amplo que nos dá abertura para fazermos cálculos de diversas formas, né? Então, por isso que a gente trabalha muito a questão do desenvolvimento cognitivo de cada um. Você é que sabe o que para você é mais fácil. Então, eu vou ter alunos que vai achar essa demonstração que eu fiz mais simples por trabalhar com números menores. Já vai ter alunos que vai achar mais fácil fazer 12 mais 12, que dá 24, e fazer 24 vezes 20, porque faz um cálculo uma única vez. Então, você tem aí o leque de opções e você escolhe aquele que você acha mais fácil para você. Então, continuem estudando e a gente se vê semana que vem.